Olá pessoal, vocês que nos acompanham, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui essa convidada mais do que especial, doutora Ellen, que vem aqui contar um pouco da história dela pra gente. Sempre eu costumo frisar, costumo destacar que o propósito aqui é mostrar para quem está na luta, tentando estudar, tentando realizar os seus sonhos, é mostrar que pessoas que tiveram a mesma dificuldade, que você que está nos assistindo tem essa dificuldade, pessoas que tiveram a mesma dificuldade que você tem e que conseguiram superar. Essa é a ideia sempre que a gente traz aqui, mostrar que é possível. Então, doutora Ellen, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação receber você aqui no nosso estúdio para você contar um pouco da sua história para o nosso público aqui. Tá bom, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e vamos lá começar, né, um pouco a nossa de como essa luta, né, como foi essa luta. Doutora, eu gostaria de saber o seguinte: você hoje formada em medicina, como isso surgiu na sua vida? Você estava estudando, estava no nível médio. Onde você estudou o seu nível médio, onde você fez o seu ensino, né, de ensino fundamental e nível médio, e como despertou? Falou, vou fazer medicina. Você tinha condição, não tinha? Como foi esse início dessa sua vida profissional? Tá, vamos lá. Eu sou acriana, né? Sou do Acre, olha só. Do município de Chapuri. E vamos começar um pouquinho lá atrás, né? Sim, sim. Fica à vontade para você contar do seu modo. Aos 16 anos eu comecei a trabalhar, né? Meu primeiro trabalho, quem me ajudou a conseguir foi o meu tio Oséias, né? Que ele é o irmão da minha mãe. Ele é de qual cidade? Ele é de Chapuri também. Chapuri, no Acre. Um abraço para todo mundo de Chapuri que com certeza vai assistir essa entrevista aqui dessa pessoa que é muito, muito querida, né? Por todos que a conhecem. E assim, eu tinha um desejo grande de poder trabalhar, para eu poder ajudar em casa, né? E aí o meu tio, ele sempre me incentivou muito, e aí eu conversei com ele e falei que eu queria trabalhar, mas como eu era menor, era muito difícil, né? As portas eram meio fechadas. E aí tinha um mercado de um amigo dele que precisava de um caixa. E aí ele falou, vamos lá que eu vou conseguir um emprego para você. E eu tinha 16 anos. Cheguei lá, o amigo dele falou, não dá, Oséias, porque ela é menor, ela ainda não está estudando no ensino médio, ela não vai conseguir. Ele falou para ele dar só um dia para ela que ela vai conseguir. E aí eu fiz um teste, deu certo, e ali eu passei 3 anos trabalhando, dos 16 aos 19. No mercado. Para mim ali estava bom. Então eu pensava assim que ali eu estava conseguindo ganhar um salário, eu tinha comprado minha bicicleta, que eu queria, era uma grande conquista, né? Que eu ia trabalhar a pé, comprei minha bicicleta com o primeiro salário, então para mim aquilo era a maior realização. Comecei a ajudar em casa, ajudava a comprar as coisas para minhas irmãs também, né? Você já se sentia praticamente realizada? Realizada. E aí o meu tio ia lá de vez em quando, até que um dia eu falei assim para ele perguntou para mim se estava tudo bem. E aí o Oséias, né? Seu tio irmão da minha mãe. E aí eu falei pra ele que eu tava feliz. Ele falou, não tá bom. Você pode ir muito além. Você tem condições, você tem um potencial muito grande. E você, minha filha... Aí ele falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, você tá tipo, sabe aquele ratinho que fica correndo aquele hamsterzinho que fica correndo naquela rodinha? Você tá correndo sem sair do lugar. Então você tem um potencial para você ir muito mais além. Vamos estudar. Dá para fazer mais coisas, dá para conquistar mais coisas. Naquele tempo, Chapuri não tinha a estrutura que tem hoje. Hoje tem faculdade no município, né? Hoje os jovens não precisam se deslocar, tem mais estrutura. No meu tempo, não. E as minhas condições financeiras eram mínimas, né? Não tinha condição, tipo assim, de ir para um lugar com mais estrutura. Engraçado, muito bom frisar, né? Destacar isso. Que você não chegava a sonhar. As condições eram pequenas, tão mínimas que você não chegava a sonhar, vou fazer tal faculdade. Não chegava, isso nem passava pela sua cabeça teoricamente, assim, não chegava nem a passar. E aí seu tio... mas assim, porque
como tinha aquela questão de precisar, né, ser uma ajuda em casa, eu sonhava, mas era um sonho que acabava ficando um pouco mais distante. Tipo, sonhava, mas eu pensava, como eu vou realizar? Né? Era muito distante. E aí ele falou assim, eu vou conseguir uma bolsa para você de estudo. O mesmo tio Azés. E aí eu ia fazer fisioterapia. Acabei fazendo também o Enem para entrar na UFAC, na Universidade Federal lá do Acre. Aí eu passei para fazer letras e português, ia ser professora, né? Minha mãe era professora. Mas ainda não era aquilo que eu queria. O meu sonho era ser policial. Então, tipo assim, eu achava assim, é uma profissão que eu acho muito bonita até hoje, né? E eu queria muito ser policial. Mas aí não cheguei a prestar concurso, não abriu. Meu esposo é policial hoje. E assim, não cheguei a prestar concurso, mas enfim. Ele falou, vamos para Rio Branco, vou conseguir uma bolsa para você de fisioterapia, você precisa fazer a prova e se você passar, vai dar certo para você começar a estudar. Desisti de letras na UFAC e fui fazer a prova na Uninorte para fazer fisioterapia. Passei em 3º lugar, mas não deu certo a bolsa. Aí comecei a fazer um curso pré-vestibular lá para continuar estudando, mas aí já era para outra área. Tipo isso assim, em Chapuri? Não, em Rio Branco. Fui morar com meus avós um tempo. Rio Branco. E aí comecei a estudar, falei, não, tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa, mas nesse meio percurso eu estava me achando assim meio sem rumo e fui procurar um emprego. Aí fui trabalhar numa loja de roupas, lá em Rio Branco. Também trabalhei numa loja de sapatos. E até que um dia lá vem o tio Oséias de novo e falou pra mim assim, você tem coragem de ir pra Bolívia? É chegada a hora, ele falou. Ele falou, você tem coragem de ir pra Bolívia? Eu falei, tenho. Aí ele falou, não, porque eu tava vendo, a gente precisa, eu preciso apostar em você, minha filha, eu preciso, se você disser que você quer, eu vou te dar essa oportunidade. Aí eu falei que quero. Eu falei, eu vou, tio. Legal. E aí ele falou assim, eu falei, mas como que eu vou? Eu tô trabalhando, como é que, né? Nas condições. Eu vou deixar o trabalho. Ele falou, não pense em nada, resolve, fala que você vai sair e você vai. Já tá tudo certo, você vai lá, você faz sua matrícula e você vai iniciar. Isso foi dia 10 de março de 2011. E aí eu fui pra Bolívia. Tentar fazer. Estudei ali na fronteira de Cobija, né, com o Acre. Morando no Brasil e estudando na Bolívia? Morando em Epitaciolândia. Mas eu não tinha nada, eu só tinha o dinheiro da mensalidade. E o seu tio te apoiando? E meu tio me apoiando. Financeiramente e moralmente. Ali, a motivação. E assim, motivando você. Ele cumpriu a palavra dele do início ao final, né? Ele pagou todas as mensalidades da minha universidade. Então, tipo assim, eu comecei a estudar. Quando eu fiz a minha matrícula, eu lembro que eu desci a escada da universidade e eu pensava assim, meu Deus, eu estou matriculada em medicina, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É porque assim, tinha tudo para dar errado, porque eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha naquele momento onde morar. Era inimaginável praticamente. Eu fui fazer a matrícula, mas eu não tinha onde morar ainda. Eu tinha os meus familiares lá em Brasileia, em Epitaciolândia, mas foi tudo muito rápido, não deu tempo de eu conversar com eles. Tio, eu posso morar com o senhor? Ou vô, eu posso morar com o senhor? Foi algo muito rápido. Então eu fiz a matrícula, mas ainda não tinha onde morar. Aí desci as escadas de lá, era algo tão surreal para mim que quando alguém me perguntava o que eu estava estudando, onde que eu estava, eu ainda não conseguia falar. Eu não conseguia falar, nossa, eu faço medicina. Falava assim com tremor, era muito longe, sabe? E aí eu fui para lá. Você não tinha assimilado, igual estivesse fazendo, mas não tinha assimilado. E aí eu fui para lá. E aí o meu tio, que se chama Carlos, e a ex-esposa dele, que é a minha tia, que se chama Toinha, meu pai conversou com eles e eles abriram a porta da casa deles para eu morar. Então já moravam eles dois e os 3 filhos deles, né? O Ítalo, a Carla e o Jean. E eu fui morar com eles. Automaticamente, sim, já era uma casa estruturada para família de 5 pessoas e eles fizeram um grande esforço também para me incluir. Já estava no limite a casa? Já estava no limite. Né, eu imagino. E eles me deixaram morar lá com eles. Então, tipo assim, o tio Oséias me ajudou com a faculdade e o meu tio Carlão e a tia Toninha com a moradia, né? Foi então, que fez você... eu passei lá 5 anos, né, na casa deles.
Eles me deram um lar e me acolheram como família, né? Eles são minha família, né? Mas assim, eles me ajudaram durante esses 5 anos. Não é pouca coisa, né? Eu imagino o esforço deles, com certeza foi um esforço grande para que você chegasse e conquistasse. E aí você conseguiu terminar, e depois veio uma outra luta, que é você chegar e poder trabalhar no Brasil, né? Conseguir revalidar, é uma saga. Isso aí foi um processo muito difícil, né? Mas assim, antes de chegar nessa questão da revalidação e etc., queria falar um pouco do processo da minha formação, né? Sim, que foram importante. 5 anos muito difíceis, porque assim, nos primeiros 6 meses tem a questão da adaptação com a linguagem, né, no local, que era bem difícil, assim, de início. Hoje não, hoje está mais brasileirada, assim, né? Lá, muitos brasileiros, enfim. A gente ouve falar. E aí tinha também a dificuldade da minha estrutura financeira. E aí eu comecei a cantar. Eu cantava, né? A Ellen eu cantava ela lá lá em Brasileia e Epitaciolândia. Inclusive eu quero, se o pessoal da banda Perfil ver esse vídeo, mandar um alô pro Derba, pro Léo, pro Fábio, pros meninos da banda, né, que me ajudaram muito. Banda Perfil. Ela é de Epitaciolândia e Brasileia. Que é bem próximo dos municípios. E assim, eu cantei com eles todos esses anos. Todo final de semana, durante a sua faculdade, você cantava. E o dinheiro da música era o meu sustento mensal, né? Semanal e mensal. Cantava todo final de semana? Todo final de semana. E assim num também. Nesses eventos você conheceu seu atual esposo? O Antônio. O Antônio, vamos falar dele ainda. E assim também. E também queria falar da Alessandra, né? A Alessandra foi uma amiga que eu conheci na primeira semana de aula, que ela me ajudou assim de uma forma que eu acho que só um irmão ajuda, sabe? Da primeira semana de aula até Tem foto da Alessandra aqui? Tem. Acho que tem. Até o último dia que eu fiquei em Epitaciolândia, ela estava do seu lado? Ela estava do meu lado. Eu muitas vezes não tinha dinheiro, Aqui. Eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, sabe? Essa é a Alessandra que foi a pessoa. Nossa. E ela saía da casa dela, que é como se fosse, vamos supor que a faculdade fosse ali na Academia da Cris, um exemplo. E ela morasse aqui no Jardim Paulista, perto da faculdade. E ela ia me buscar no Marechal. Longe, uns 5 quilômetros para voltar para a faculdade. Ela fazia esse esforço todo dia. E ela sabia, assim, que às vezes, nos primeiros 6 meses eu não cantava, então era bem difícil, sabe? E meu pai, ele quando ele perguntava se eu precisava de alguma coisa, eu falava que não, que estava tudo bem. Para não preocupar ele. Porque lá já tinha ele e meus 3 irmãos, e também assim, né? Ele, graças a Deus, nunca faltou nada em casa, ele também sempre me ajudava como podia. Mas eu preferia não preocupar ele. Então, tipo assim, os meus tios, entre eles, às vezes, assim, naquele tempo, R$10 de gasolina dava por um tempão, né? Na moto. Hoje já não dá. Então, tipo assim, às vezes um tio me dava 10, outro tio me dava 10, outra tia me dava 10, meu avô me dava R$5, R$2, que pra mim eu juntava aquilo ali, era uma benção. Conseguia passar a semana. E a Alessandra sabia que eu não tinha dinheiro muitas vezes para tirar uma Xerox. Que tanto quando o professor falava que ia ter que tirar uma Xerox, eu ficava pensando, meu Deus do céu. E aí quando ela sabia, ela ia lá, tirava dela e já trazia a minha. Então, tipo assim, na hora do lanche ela ia lá comprar uma coca, já trazia 2 coxinhas. Então, tipo assim, ela foi uma irmã, tá trabalhando, já tá com o CRM dela, tá no Rio Grande do Sul. A Alessandra então tá trabalhando no Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul. Qual cidade, você sabe? Parobé, se eu não me engano. Que legal. Então, tipo assim, ela pra mim foi um presente na faculdade que eu não poderia deixar de falar, né? Que legal. Porque ela foi realmente uma grande irmã. A Alessandra com certeza vai assistir essa entrevista, a gente aproveita para mandar um abraço, mandar um alô para ela também. E aí fui fazer meu internato em Ribeiralto, quando a gente termina os 5 anos, tem um período do internato, fui para lá, que também foi um desafio, né? Que era uma cidade vizinha de Guajará-Mirim.
Aí foi o trabalho de formiguinhas, né? Uhum. Cada familiar ajudava com um pouquinho, meus tios se juntavam, meu avô... Já, financeiramente já no limite, já né? no limite. O Antônio também me ajudou bastante nesse período, assim, ele já entrou com tudo para poder me ajudar também. Então, tipo assim, foi um processo muito difícil, mas graças a Deus deu certo, né? Valeu a pena, né? Quando a gente termina na Bolívia, eu terminei a faculdade em 2017. E aí, o último Revalida foi em 2017, no dia 24 de setembro. A minha formatura foi no dia 15 de setembro. E aí, tem um período para sair a documentação. A minha documentação para sair da Bolívia demorou quase um ano para sair, né? Então, tipo assim, demorou bastante depois do grado. E aí não teve Revalida em 2018. Você ficou um tempão sem trabalhar. E nesse Revalida voltou em 2019? Não, veio voltar em 2020. Ficou então 2 anos, quase 3 anos sem. Sem fazer foi 3 anos, né? 3 anos sem o exame Revalida. E nesse período foi assim um turbilhão de emoções na minha vida, né? Porque eu pensava, meu Deus... Será que todo esforço vai ser jogado fora? Uhum, e aí vem as perguntas das pessoas na rua. Você já terminou? Você já está trabalhando? São perguntas, e muitas vezes de pessoas bem intencionadas, querem saber, mas que provocava provavelmente uma dor. Uma dor, assim, sem tamanho, sabe? Quantas vezes eu cheguei em casa assim, eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Aí às vezes eu me questionava assim, será que eu não deveria ter feito um concurso? Ou será que eu tivesse feito outra coisa? Será que você fez a escolha certa de fazer medicina lá no passado? Porque assim, médica, eu já sou médica desde 2017, sabe? Eu tenho minha formação desde 2017. Mas infelizmente, quando você termina e você estuda no exterior, na Bolívia, no Paraguai, onde for, você não tem essa visão aqui no Brasil, que você é um médico, não. As pessoas te veem como um médico formado no exterior, como se a sua profissão... quando você for médica aqui no Brasil, eu já era médica, e aquilo me doía na alma, sabe? Não pelo status de ser médica, não era isso. Era porque eu já tinha a minha profissão. Era o desmerecimento, de todo o seu trabalho e da sua conquista. Eu lembro que uma vez falaram alguma coisa pro meu pai, assim, tipo assim, a sua filha, ela é médica, mas o estudo da Bolívia vale mesmo, tipo assim, sabe, desmerecendo, e aquilo ficava assim, corroendo a minha alma, sabe? Até hoje a gente ouve ainda esses questionamentos. Há pouco agora um conhecido meu também fez exatamente esse questionamento, colocou essa mesma dúvida. Não, lá na Bolívia não, porque lá não vale a pena, ou lá não dá certo, lá é muito ruim, ou sei lá o quê. E quando na verdade, quem conhece de perto, que é o seu caso, que você conhece, você pode falar com propriedade. Eu vou falar uma coisa para você. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Eu tenho o maior orgulho do mundo, vou falar assim, eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer assim, que eu estudei na Bolívia, que eu formei na Bolívia. Porque foi lá que eu aprendi a ser humana, sabe? Eu sempre tive esse meu olhar, assim, de aquele desejo de poder ajudar as pessoas, sabe? Eu tinha, por exemplo, eu lembro de situações quando eu era criança, que às vezes eu ia no postinho de saúde com a minha mãe, ou com meu pai, ou com algum tio, ou tia, e às vezes as pessoas não eram tratadas com um olhar humano, sabe? A gente ainda vê isso até hoje. Né? Aqui a gente, então, a gente vê tipo isso assim, muito, esse atendimento. A partir do momento que eu sonhava muito assim, meu Deus, um dia que eu for trabalhar, eu vou fazer diferente. Vou fazer o melhor. Eu vou ser diferente, eu vou fazer o melhor. Eu quero ajudar as pessoas, entender as pessoas. Uma vez o meu irmão foi ao médico, esperou umas 2 semanas para ser atendido, ele estava com um problema. E aí eu falei para ele, não, mas vai dar certo, você vai ser atendido. Quando ele me ligou e falou que a médica não olhou no rosto dele, não tocou ele, e ele foi atendido em 1 minuto por uma consulta que ele esperou 2 semanas. 2 semanas, exatamente. Aquilo ali, sabe, me doeu na alma. E acontece até hoje. Acontece até hoje. A gente sabe. Então, eu não fiquei esse tempo inteiro parada. Tentei entrar no Mais Médicos, não consegui. E as pessoas me paravam na rua quando eu ia em Chapuri, tanto que eu passei um tempão sem ir em Chapuri, lá na minha cidade, porque paravam. Você está trabalhando? Nossa, você ainda não está trabalhando? E você não quis entrar no Mais Médico? O Mais Médico não era uma opção.
O Mais Médico naquele tempo era sorte. Você fazia um cadastro no sistema. Se você conseguisse entrar a tempo no sistema, horário, você era selecionado. Em questão de minutos acabava tudo. Não dava tempo de se cadastrar. Eu me recordo. A gente fez uma equipe assim para tentar conseguir um local de manhã, né? Tava eu, o Antônio, a Naya, você em casa também, né? Tentando entrar no sistema. Se cadastrar. Entrou, se cadastrou, estaria contratado, teoricamente. Estaria contratado. E eu não consegui, porque eu queria Rondônia, né? E é um volume grande, uma quantidade grande de pessoas buscando poucas vagas. Então, até as pessoas na rua poderiam pensar que não teve capacidade para entrar no Mais Médico. Não era nada de capacidade, só um cadastro. Não era prova, era só um cadastro. Cadastro na internet. E aí eu não conseguia entrar. Então isso eu ficava perguntando, meu Deus, por quê? Por que está demorando tanto? Né? Eu fiz tantos planos e não teve prova, não consegui entrar no Mais Médicos e não tinha previsão de prova. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu me inscrevi na UFMT, fui fazer a complementação de estudos, né? Que era a prova era em Cuiabá e a complementação de estudos era em Minas Gerais. Para o pessoal que nos acompanha, essa complementação de estudo, ela te daria a possibilidade de tentar revalidar? Isso. A complementação de estudos é assim. Tem o Revalida pelo MEC. Que é uma prova que você vai fazer uma ou duas vezes por ano? Agora ela é 2 vezes por ano. Aí eu vou explicar melhor sobre ela, né? E tem a complementação de estudos, que também é uma revalidação de diploma. Através de uma universidade no Brasil? Através de uma universidade no Brasil. E você tentou isso no Mato Grosso? Até 2017, a complementação funcionava da seguinte forma. Você faz a prova de entrada, você pagava um valor X para a Universidade Brasileira e aí ao final já saía com a documentação. A que eu entrei, não. Em 2018 foi diferente. Eu fiz a prova em 2018, foi em fevereiro de 2018. Se eu não me engano, a complementação iniciou em agosto de 2019. Então aí já passou 2017, 2018 e meio ano de 2019. Iniciou a complementação. Eu fiz 12 meses. E no final da complementação eu tinha que fazer uma prova. E se eu não passasse nessa prova, eu não teria o meu CRM. Isso já foi um acordo desde o princípio. Todos nós que iniciamos a complementação sabíamos. Sabia disso. E quando eu não aprovei, eu não aceitei aquilo, sabe? Eu chorei assim, desesperada, assim, e eu senti uma dor tão grande que parecia que tinha morrido alguém, sabe? Foi muito difícil. E o mais difícil era na minha cabeça, assim, pensar o julgamento que eu ia sofrer, sabe? O julgamento que se recebe, né? O julgamento, porque as pessoas, ninguém falava pra mim, mas eu imaginava, assim, sabe? Eu mesma me julgava, falava assim, estudou tanto e não conseguiu, só vive para estudar e não passou na prova. A gente vê isso, a minha área de estudo é diferente, é uma outra área, especialmente no direito, eu vou falar aqui, a gente percebe muito isso nos colegas, as pessoas que não têm, os familiares, especialmente os familiares. A primeira coisa, é uma frase comum e é dolorosa demais para quem está estudando. Eles falam assim, estudou 5 anos e não passou na OAB? Tipo assim, como assim? Estudou 5 anos e não passou? Não é simples, não é fácil e depende muito do momento, depende de uma série de circunstâncias. Então, assim, é muito importante, a gente sempre fala isso, para os familiares compreender, ter paciência, né? E não entrar nesse ar de cobrança, porque os resultados virão, isso é certo. Para todo mundo que se esforça, se empenha, as coisas vão acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? E assim, nossa, eu não queria ver ninguém. Nesse momento, quando você não conseguiu lá no Mato Grosso. Entrou na minha alma, assim, um sentimento de vergonha, sabe? Eu tinha, assim, uma sensação, assim, horrível. Eu não queria... Uma impotência. Eu não queria sair de casa, eu não queria receber visita em casa. Aí, nesse momento, assim, sabe? Graças a Deus, eu tenho o Antônio, né? O Antônio, assim, é o meu esposo, ele é surreal, sabe? Assim, na maneira com que ele foi surreal, né? Da maneira com que ele conseguiu te transmitir uma força. Igual ele falava assim pra mim, Gary, que ele me chama de Gary, né? Eu preciso que você primeiro cuide do seu emocional, que você tem que pensar o seguinte,
Não importa quantas vezes você precise tentar, uma hora você vai conseguir. Eu vejo seu esforço. Eu só quero que você fique bem, que você não desista. Mas agora a gente precisa cuidar de você. Não, porque eu pensava muito assim, sabe, no gasto que foi investido. Ele me ajudou todas tanto, as pessoas que te a minha apoiaram, família, sabe? né? Aí eu pensava assim, meu Deus, minha família investiu tanto em mim, o Antônio, todo mundo, eu não consegui. Eu pensava assim, tudo, sabe? Mas aí de tanto ele falar assim pra mim, você é forte, você é guerreira, você só precisa recomeçar. Aí eu fui dormir nesse dia, 7 horas da noite, acordei no outro dia, 10 horas da manhã. Aí peguei um monte de papelzinho, colei assim na parede lá tá até aí a foto. Aqui nas imagens, colei lá na parede lá do quartinho onde eu estudava, que falava várias coisas assim, né? Que você quer seu CRM, você quer sua residência. Só depende de você, não desista, não desista. Eu botei na minha cabeça, assim, até uma frase que o Antônio sempre fala, é faca nos dentes, né? Então, tipo assim, eu falei, não, agora é tudo ou nada. Aí eu percebi que eu estava estudando errado, tipo assim, eu precisava de outro método. Outras técnicas. Tipo assim, eu estudava, eu nunca enrolei de estudar. Eu sabia que aquilo tudo só dependia de mim, mas eu precisava de outras técnicas. Aí comecei, tipo assim, a seguir pessoas que estudavam no Instagram, né? E que davam dicas da prova. Algumas orientações que... E aí ia ter o Revalida de 2020, né? Aí vem um ponto que pra gente conseguir, nem todo mundo vai ser de primeira vez, sabe? Nem todo mundo. Tem gente que consegue. Isso é importante, né? Demais. As pessoas que não conseguem, eu falo aqui para meus colegas que são estudantes na área do direito, especialmente, que são o meu pessoal... E também medicina, todas as áreas, né? Não conseguiu na primeira, é questão de tempo. Tem que continuar até passar. Só não passa quem para. Só não passa quem desiste. É verdade. Concurso público, só não passa quem desiste. Tinha um curso no Rio de Janeiro, né? Da Bill Wade, que era um curso que te dava uma preparação para você fazer a prova prática. E aí o Antônio, né, movendo céus e terras, conseguiu o valor do curso, foi fazer o curso lá no Rio de Janeiro, que foi um divisor de águas para mim, né? Lá você... ali eu vi como que ia funcionar para fazer a prova e ali eu pude ter uma base para me preparar. Voltei para casa. Pegou a instrução com quem tinha técnica nessas que eram aprovações. Doutores, né? Tipo assim... E aí comecei a estudar, mas não tinha data para a prova... prática. Do Mato Grosso. E nem revalida, não tinha data para nada. Aí surgiu uma história de CRM provisório. Fiz a minha inscrição com a advogada. CRM provisório totalmente legal. Judicial, né? É por meio um processo judicial. Só que assim, você pode conseguir o CRM, mas ele pode cair e aí não, né? É algo temporário. Consegui o CRM provisório, fui trabalhar em Mato Grosso, em maio, né? Qual foi a sua primeira cidade que você trabalhou? O nome da cidade é Nova Monte Verde. Nova Monte Verde. Lá foi seu primeiro trabalho? Tem aqui a foto? Foi meu primeiro trabalho. Tem a foto da cidade. Que legal. Foi meu primeiro trabalho. E aí, lá em Nova Monte Verde, eu comecei a trabalhar no dia 14 de maio. Naquele lugar eu entendi por que demorou tanto eu trabalhar. Porque Deus estava preparando um lugar especial para mim. Tanto que até hoje eu ligo o nome da cidade com Nova Monte Verde e Nova História, né? Eu fui para lá. Então lá eu trabalhei, fiquei 14 dias, o CRM caiu. Eram várias pessoas, eliminar caiu. Nesse período que ela caiu, eu voltei para casa, né? Para Ariquemes. E aí voltei a estudar para a prova prática. E já saiu a data da prova prática. No Mato Grosso. E aí eu comecei a estudar dia e noite, com duas amigas que eram a Nelissa e a Camila. A Nelissa em Ariquemes e a Camila na Bahia, a gente estudava por vídeo. Aí, depois desse período que o CRM caiu, me preparei para a prova. A prova seria dia 27 de junho. Dia 25 de junho, meu CRM reativou. E aí eu entendi por que ele caiu. Eu precisava daquele tempo para eu pegar firme, para eu me preparar para a prova que seria dia 27. Porque trabalhando, sendo remunerada, talvez ali você poderia perder um pouco o foco dessa prova sua prática. Mas assim,
eu não perdia o foco, assim, mas o problema era o tempo, né? O tempo, porque eu trabalhava o dia inteiro e às vezes pegava turno no hospital também, e aí eu não conseguia ter um tempo específico para me dedicar mesmo. Igual quando eu voltei para casa, eu pegava de 6 horas da manhã até meio-dia, de 2 às 6, de 7 a 1 hora da manhã, assim, sem parar, né? Estudando aí. Sem parar. E final de semana 10 também, horas, tudo. 15 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. Então foi um ritmo, assim, frenético mesmo que a gente pegou, sabe? Nós três. Durante quanto tempo esse estudando? Vamos colocar 6 meses 15 geral, horas, né? 15 horas por dia de estudo. Vamos grosso modo. A grosso modo, porque assim, se a gente eu pegava muito de manhã, não, eu parava o mínimo, só para comer mesmo. Eu não saía, tipo assim, a gente não recebia visita também, foi bem intenso mesmo. Isso durante uns 6 meses. E com as meninas isso, 6 meses. Então, depois que eu fiz a prova, eu já voltei para Mato Grosso e continuei trabalhando. E aí o resultado da prova sairia somente dia 13 de setembro. Isso, 13 de setembro. E teve outro revalida dia 6 de setembro. Então, enquanto você fez a prova do Mato Grosso, logo você já fez um revalida. Enquanto aguardava o resultado você já começou a trabalhar por medida judicial, com liminar. O CRM reativou e eu voltei para Monte Verde. E você já voltou a trabalhar em Monte Verde. E fez o revalida também, né? Agora, assim, lá em Monte Verde, a minha experiência trabalhando lá foi surreal, sabe? Eu tive, assim, todos os dias quando alguém sentava na minha frente, eu pensava assim, eu quero ser uma médica que faça a diferença na vida das pessoas, sabe? Que atenda com humanidade, né? Tanto que as minhas consultas, sabe, tinha pacientes assim que retornavam na rede pública. Era o SUS, né? Eu trabalhava no postinho de saúde. Certo. E eu queria saber o que eles tinham, como que eu poderia ajudá-los. O que eu vivi naquele lugar ali foi muito especial, sabe? Uma experiência que você vai levar com certeza pro resto da sua vida. Tanto que o Antônio fala que eu não queria nem voltar para casa, sabe? Aí ele ficou com medo de você voltar. Lá foi uma experiência assim surreal, assim, eu conheci muitas histórias. Que legal. Eu falava pro meu tio Osés assim que meu sonho era ganhar um presente de um paciente, assim, que no dia que eu ganhasse alguma coisa deles, você sentiria que você estava fazendo um trabalho, a coisa certa. Um bom trabalho. Meu primeiro presente foi um mel. Eu achei assim, nossa, eu fiquei tão feliz, tem até a foto dele aí comigo. E sabe? Muito bonito ver a simplicidade das pessoas. Eu acho isso incrível. Eu admiro demais. Eu também. Assim. Então, pra mim, assim, eu ficava tão feliz, sabe? Que legal. E assim, eu tive muitas experiências assim com pacientes que eu consegui ajudá-los só porque eu escutei eles, sabe? Você tirou um pouquinho de tempo para ouvi-lo. Foi tudo marcante. Foram muitas coisas, sabe? Assim, muitas experiências muito bonitas, tanto que foi difícil para mim voltar porque eu me apeguei muito aos pacientes. Você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei 6 meses. 6 meses em Nova Monte Verde, no Mato Grosso. E nesse período você saiu, então, o que você sempre esperava. Meu Deus, foi muito especial, muito bonito mesmo. E o resultado da prova da UFMT só sairia dia 13 de setembro. Certo. Aí eu fui fazer o revalida em Rio Branco dia 6 de setembro. Só que dessa vez eu tinha me preparado de acordo ao revalida, com as técnicas, né? Estudos por prova, foi toda uma preparação. E aí comecei, tipo assim, parece assim que a gente fica mais calejado, sabe? Com as primeiras experiências que a gente passa e com essas pancadas da vida mesmo, né? Fiz a prova do revalida, dia 6, dia 13 saiu o resultado da UFMT, passei. Aprovado na prova da UFMT na Universidade Federal de Cuiabá. E aí o resultado da prova do Acre lá, que foi o revalida, se eu não me engano, saiu um mês depois. Aprovei também. Aprovei nas duas. E assim, não fui fazer a prática do revalida porque já ia sair o meu CRM pela UFMT. E aí continuei trabalhando lá em Mato Grosso e Nova Monte Verde até sair o meu CRM, né? E aí em dezembro eu voltei para Rondônia. E aí rapidamente... E aí aqui eu comecei a trabalhar... Trabalhei aqui em Ariquemes, né? Ela trabalha em Ariquemes. Ariquemes, lá em Alto Paraíso. Também em Alto Paraíso, na rede pública. E Rio Crespo. Rio Crespo também. Todos na rede pública. Todas as nossas cidades vizinhas aqui do Vale do Jamari, né? Você já está atendendo. Eu gostaria de perguntar para você
baseado nas dúvidas que surgem na cabeça das pessoas que estão começando seus projetos. Tem um propósito, tem um projeto, mas é igual você falou no início, surgem muitas dúvidas. Valeu a pena? Valeu. Todo o sofrimento, Todo valeu a sofrimento. pena? Hoje é igual eu falo pro Antônio, assim, teve um momento, quando dava tudo errado, eu falava assim, não, eu não indico ninguém. Quando eu falava assim para ele, quando eu vejo alguém iniciar, falando que vai iniciar medicina na Bolívia, no Paraguai, onde eu for, não recomendo. Eu já penso assim, não vai. Você diria, né? Não vai, mas hoje não. Você fala, hoje o que vale eu falo para a pessoa, vai, não desiste, né? Luta até o final. E na hora, quando chegar o momento de você se preparar para a prova, a maneira é essa, tipo assim, estudo de questões é fundamental, tem técnicas principais, revisar as provas anteriores, já a prova prática você precisa praticar com outra pessoa, não dá para você estudar sozinho, é outro ritmo, quem está nessa área vai saber bem do que eu estou falando, mas assim, se você tem um sonho, nunca deixe as pessoas te desmotivarem, você tem que ser o seu maior incentivador. As dificuldades elas vão aparecer, elas vão querer te fazer desistir, mas em nenhum momento, se você tem 1% de chance, esse 1%, aposte tudo, porque vale a pena. Não é impossível. E de lá para cá, você abandonou também durante os estudos, abandonou um pouco a música, cantar, que é uma atividade que você gosta muito também. Desde 2016, não, a última vez que eu cantei acho que foi 2018, aí depois eu não cantei mais. E você canta em lanchonete, canta em show lá? Eu lembro que você fazia alguns shows lá quando também. Eu cantava lá em Brasileia, eu cantava, era lanchonete, barzinho, também a gente fazia um show com banda, né? Isso, com a banda que você falou aí, que cantava. E aqui também, aqui em Ariquemes eu cantei em vários lugares, né? Cantei no Café com Rock, tinha um bilhardes, tinha um Tô no Trabalho. Que legal. Cantei em vários lugares, inclusive agradeço todo mundo que abriu espaço para mim cantar. Que legal. Quando eu vim para Ariquemes era mais por hobby mesmo, né? Então, tipo assim, era mais para me distrair, eu gostava de cantar. Coisa que você gosta. Agora lá em Brasileia era mais assim, era minha fonte de trabalho, eu precisava cantar. Né? Inclusive tinha dias assim que eu saía da faculdade na quinta-feira tarde e no outro dia eu tinha que estar cedo lá, mas tinha que cantar na quinta e eu não podia deixar de cantar, então tipo assim, era uma turbulência, assim, sabe? E seu pai, quando você chegou lá com o seu CRM na mão? Ali foi uma emoção muito grande, né? Na verdade, assim, quando eu peguei a carteira, inclusive era até para eu ter trago, né? Quando eu peguei a carteira, assim, a foto com seu pai. Quando eu peguei a carteira, assim, eu não acreditei, sabe? Até hoje, quando eu vivo isso, eu penso, todas as vezes, assim, eu penso em mandar mensagem pro tio Osés, sabe? Assim, porque... agradecendo. E pro meu pai, assim, o tio Osés, ele é como um pai para mim, sabe? Ele acreditou em mim, né? Eu imagino que sim. Ele me deu uma oportunidade, assim, que é muito difícil alguém dar para alguém, sabe? Te motivou, te incentivou. E assim, eu lembro que às vezes... Te fez acreditar. Às vezes eu me desesperava, assim, falava, meu Deus, como que eu vou conseguir? Às vezes lá na Bolívia tem a questão das mensalidades, né, que tem que ser pagas certinhas. Às vezes dava uma atrapalhada ali, mas no final dava tudo certo, a gente pagava, mas eu passei muitos apuros ali, que só Deus sabe, sabe? E ele sempre segurando. E ele sempre segurando. Então hoje, quando eu vejo assim que eu tenho meu CRM, eu levar aquela carteira de CRM para o meu pai, sabe, assim, para mim foi uma questão assim, eu honrei ele, sabe? Ele sempre acreditou em mim. Eu lembro assim que quantas vezes alguém pensava assim, falava para ele, mas será que ela queria isso mesmo? Será que ela vai conseguir mesmo? E ele sempre acreditou em mim, sabe? Juntos, ele do seu lado. E quando eu fiz as provas e não passei, ele falava, não tem problema, você vai fazer de novo, o pai acredita em você, você vai conseguir. Meu avô Josias também, ele era meu grande amigo, sabe? Ele sempre acreditou em mim. E hoje você já está também ajudando a sua irmã a tentar seguir o mesmo caminho. A minha irmã também, ela está estudando Anaí, né? Ela tá morando aqui comigo um tempo, né? E está estudando. O sonho dela é passar em medicina também. O sonho dela é na UFAC, né? Que legal. E assim, eu falo para ela as mesmas coisas que meu avô me falava, que meu pai me falava, que o Antônio me falava. Você pode tentar quantas vezes for,
uma hora, no momento certo, vai dar vai dar certo, né? E é a mesma coisa que eu legal. falo para ela. Que legal. E as orações do meu avô, da minha avó, quantas Certo. vezes assim eu falava com eles e eles sempre acreditam em mim. Eu lembro que eu falava assim para ele: vô, eu não quero falar com ninguém, que eu me sinto muito envergonhada, assim. E ele falava para mim: você tem vergonha de quê, minha filha? De estudar? Você tem vergonha de lutar pelos seus sonhos, né? Certo, que legal. Você hoje então, aproveitando o pessoal que nos acompanha, recomenda, tipo, vamos falar aqui inclusive da Bolívia, né? Porque é uma dúvida. Quem está estudando aqui tem muita dúvida. Paraguai, Bolívia, Argentina. É um caminho possível, é um caminho que dá retorno. Dos seus colegas que se formaram lá, todos, quem não está encaminhado é questão de tempo também para estar empregado. Eu acho que poucos ainda não conseguiram, mas a maioria... É questão de tempo também, né? Acho que 95% dos que estudaram comigo, todos estão trabalhando. Que legal. Fica à vontade, então, se você quiser. Aí a gente não tinha combinado nada, né? Mas deixa eu ver aqui. Mas eu queria deixar uma música aqui também que sempre marcou muito a minha vida, que ela é assim, ó. Nunca digam que te digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem, de que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você tiver alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Que legal. Esse também era outra música muito que fazia legal. parte Quem da minha vida. Sempre alcança. E é isso, gente. Nunca desistam dos seus sonhos. Nada é impossível. Só você pode alcançar tudo. Vou falar igual o Antônio de novo, faca nos dentes, vai com tudo que você vai conseguir realizar. Sua mão, se você consegue. Ellen, eu queria agradecer do fundo do coração muito receber você também. aqui no nosso estúdio, que é na nossa casa. É uma alegria você contar essa história, a gente fica bastante comovido, porque a gente sabe a luta dos nossos amigos que saem da dificuldade financeira, de famílias pobres, e que consegue realizar seus sonhos, seja por concurso público, seja passando conseguindo cursar uma faculdade, e no seu caso a medicina, e você poder retribuir isso para a nossa comunidade, que isso é bem legal, bem importante, do modo que você falou. Obrigadão mesmo, tá? Obrigado, foi uma satisfação imensa. Para mim também. Que legal, que legal. Valeu, pessoal, vocês que nos acompanham, a gente volta em breve. A gente sempre está por aqui trazendo esses exemplos que eu gosto, eu pessoalmente eu gosto, e digo sempre, quando você tem os seus propósitos, tem seus sonhos, sempre aparecem pessoas boas, dispostas a nos ajudar a realizar esses sonhos, né? O que não pode é a gente, de repente, diante de uma dificuldade, desistir, porque imaginando que não tem quem possa ajudar, que dependa só da gente. Realizar o nosso sonho depende muito da gente, mas outras pessoas sempre estão dispostas a ajudar. A gente sempre vai encontrar pessoas boas dispostas a ajudar. Beleza? Valeu! Até a próxima, hein? Tchau.